Fala galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, obrigado pela sua presença aqui hoje mais uma vez. Eu sou muito grata, isso ajuda muito o meu trabalho. Você está aqui assistindo e deixando um comentário pra mim. Se você tá chegando novo, tá chegando nova, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. E já fica sabendo que esse canal aqui é mais um bate-papo pra gente ficar ciente, ficar em alerta e ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Você pode morar na África do Sul, em Londres, em Paris. A criminalidade, minha gente, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. A história de hoje é a história da família Moser, a Isabelle Moser. Nossa história começa na cidadezinha pequenininha de Ilfour. Fica a mais ou menos 500 quilômetros da capital, Paris. 2.500 habitantes, é uma cidadezinha pequena, tem o seu charme, ela faz fronteira com a Suíça, é uma cidadezinha bem bonitinha. No dia 12 de setembro de 2013, gente, às 5 horas da tarde, a Isabelle Moser, de 41 anos, ela não foi buscar a filha dela na escola. Sem conseguir entrar em contato com essa mãe, a escola ligou então para a tia da criança, a irmã da Isabelle, a Karine. E ela achou muito estranho. Como assim a minha irmã não foi buscar a filha dela? A filhinha da Isabelle tinha 6 anos, ela era pequenininha, então tinha realmente alguém buscar ela na escola. Essa irmã achou muito estranho e ligou pro cunhado, o Eric, falando: cadê a Isabelle? Você tem notícia dela? Ele falou que não, tentou ligar para ela à tarde e não conseguiu. Ele ficou preocupado, saiu do serviço rapidinho e antes dele ir pegar a criança na escola, a filha dele, ele decidiu passar em casa. E quando ele chegou na casa dele, ele abriu a porta, ele viu na sala a Isabelle jogada no chão. Um mar de sangue, minha gente. Ela ainda estava de pijama, a casa estava inteira revirada, parecia um assalto que deu errado. Ele ficou transtornado, desesperado. Logo, a irmã da Isabelle, a Karine, também chegou ao local, que ela estava preocupada com a irmã. Eles chamaram os bombeiros, as autoridades, mas infelizmente já era tarde demais. A Isabelle, ela estava sem vida. Depois, mais tarde, eles foram até a escola, recuperaram a menininha, né, e foram para outro lugar, porque eles não podiam voltar para essa casa, né? Tinha acontecido uma cena horrível ali. A polícia, eles estavam no local e logo eles pensaram no roubo, né, que deu errado, porque a casa estava toda revirada, tinha alguns traços de luta, talvez a Isabelle, ela teria tentado, né, se defender. A polícia até então não estava entendendo muito, mas a princípio era um roubo que deu errado, ela tentou se defender e eles tiraram a vida dela. Ela, gente, para falar um pouco da Isabelle para vocês, ela era uma mãe de família, tinha essa filhinha de 6 aninhos, ela era bem discreta, ela não gostava de ter fofoquinha, briga com ninguém, gostava da paz dela, vivia de boa. Ela era casada com o Eric Moser, tinha mais de 15 anos e os dois eles viviam bem. O Eric, ele era trabalhador, tinha vários amigos e eles eram os opostos. Ela era super discreta, tranquila, introvertida e já o Eric não. Aonde ele chegava, ele já ia falando, ia fazendo amigo, ele era o extrovertido do casal. Todo mundo sabia quando eles chegavam porque o Eric já chegava falando, fazendo piadinha. E era por isso que equilibrava bem o casal ele era equilibrado, tinha um introvertido e outro extrovertido. E, sinceramente, conversando com a família, a polícia pôde perceber que os dois viviam numa tranquilidade, numa paz excelente, não tinha nada a ser falado. Eles se entendiam muito bem e educavam a filhinha numa paz. Eles moravam numa casa germinada. De um lado da casa era a casa da Isabelle e do Eric, e do outro lado era a irmã da Isabelle, a Karine, com o marido dela, o Ludovic. Então esses dois casais eles fizeram esse plano, né? Vamos ter uma casa germinada, que daí a gente constrói uma casa grande. As casas se comunicavam pela despensa, tinha uma piscina e um jardim comum. Então eles eram bem próximos, todo mundo conversava com todo mundo dividia a piscina, ajudava no jardim. Era uma coisa bem legal, bem bacana. Os primos tinham a mesma idade e eram bem próximos, era bem legal. Depois que o Eric teve esse choque, né, descobrir a esposa sem vida, ele ficou sem chão. Ele não acreditava que alguém seria capaz de fazer isso com a esposa dele e ele não sabia informar a polícia por que fizeram isso. Ela não tinha inimigos, ela era muito querida na vizinhança, na cidade. Ele não estava entendendo nada. Uma investigação, então, começou. Nos exames de pós-morte que foram realizados, ficou claro que a Isabelle ela tinha levado 8 golpes de faca de cozinha. Era uma faca grande. E ela morreu de ataque cardíaco devido a esses vários golpes, no tórax e também no peito.
não dava para saber a hora da morte da Isabelle, então isso não ajudou tanto a polícia. No dia da morte, a polícia conversando com os próximos, vizinhos, familiares, a polícia ficou sabendo que a última pessoa que viu a Isabelle com vida foi a irmã dela, a Karine. Ela viu a Isabelle às 7h45. Ela estava em casa, de pijama ainda, a irmã conversou com ela e as duas foram para um lado e para o outro. O Eric também, ele viu a esposa umas 8h15, que foi a hora que ele saiu para trabalhar. Depois disso ele tinha um encontro com o cliente, então ele foi trabalhar e deixou a esposa em casa. A mãe da Isabelle ligou para ela às 9h08 da manhã e a Isabelle não respondeu mais. O marido tinha hábito de ligar para ela para saber se estava tudo certo, ele ligou meio-dia, só que ela também não atendeu. Então, talvez ela já estivesse sem vida meio-dia, e desde as 9 horas da manhã, porque a mãe também não conseguiu entrar em contato com a Isabelle. A história do roubo, minha gente, começou a ficar um pouco estranha, porque a polícia viu, né, olhando vários dias, a casa estava inteira fora do lugar, tudo muito bagunçado, mas quando eles conversaram com o Eric e com a Karine, a irmã, nada tinha sido roubado. Então, como uma pessoa entrar na casa, bagunça tudo, tava procurando alguma coisa, por que não roubaram nada? Muito estranho, né? Então, nessa cena toda, a polícia recuperou várias e várias amostras de DNA. Mas a coisa que não ajudou a polícia foi que todos os DNAs encontrados na cena ali do crime foram o DNA da família. Tinha o DNA do Eric, tinha o DNA da Karine, tinha o DNA do Ludovic, mas não tinha outro DNA. Então a polícia não estava conseguindo avançar com as investigações. E isso deixou todo mundo dessa cidadezinha apavorado, porque eles estavam com medo, pensando que seria um ladrão que talvez ele ia atacar de novo. A investigação continuou. A irmã da Karine, a irmã da Isabelle, a Karine, falei errado, a irmã da Isabelle, a Karine, ela foi pro interrogatório novamente, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas vão lembrando das coisas e eles voltam a falar com a polícia para tentar dar mais pistas. E a Karine, a irmã da Isabelle, ela voltou a falar com a polícia e ela falou que 6 meses antes da morte da irmã Isabelle, ela identificou 2 ladrões na vizinhança. Os 2 viram o rosto da Karine e eles foram presos por conta da Karine. Então a Karine falou, talvez esses 2, né, ficaram com raiva de mim, eles viram meu rosto, sabiam onde eu morava, eu identifiquei eles como ladrão aqui da Redondeza e talvez agora eles saíram da cadeia e vieram me pegar, só que pegaram a pessoa errada. Então a polícia falou, vamos olhar isso de perto. Rapidinho essa pista foi deixada de lado porque os ladrões, eles ainda estavam presos e o outro que tinha sido solto, ele estava muito distante e realmente tinha um álibi concreto. Uma amiga da Isabelle, né, a nossa vítima, ela contou para a polícia que tinha um amigo do Eric chamado Jean-Marc, que a Isabelle não topava esse cara, não gostava dele. Ele era aquele cara bico doce, entrão, falava demais, paquerava todo mundo, chato, sempre tava na casa dela. Ela tolerava esse cara, mas não gostava dele. Então a polícia falou, talvez seja ele, porque ele era um dos melhores amigos do Eric, sabia que a esposa, né, a Isabelle, não gostava dele e talvez ele fez isso. Nunca se sabe. A polícia conversou com esse Jean-Marc e ele também tinha um álibi concreto, estava em outro lugar com outras pessoas. A polícia então deixou ele de lado. Esse melhor amigo do Eric não era suspeito. 4 semanas depois da morte da Isabelle, o Eric ele recebeu uma carta, né, gente, no correio que estava dizendo assim: a Isabelle, essa loura boa, eu dei uns amassos dela num estacionamento de uma loja tal, ela não gostou, fugiu de mim, eu me senti humilhado, então eu fui até a casa dela, fizemos sexo, e o marido rico dela nunca mais vai poder fazer sexo com ela, porque acabou. Então a polícia soube dessa carta e falou, caramba, será que é o assassino, né? Ele pegou mal, ele queria a Isabelle pra ele e ela não quis. Então a polícia olhou essa carta muito no detalhe, fizeram análises da letra e essa letra nunca foi identificada. E nenhum DNA tinha nessa carta, nenhum. Só o DNA do marido, o Eric, porque foi ele que abriu a carta, né, gente? Então é normal. A Karine, né, conforme o tempo foi passando, a irmã da Isabelle, que perdeu a vida, ela começou a achar o comportamento do marido, né, o viúvo aí da Isabelle, muito estranho. Semanas depois da morte da Isabelle, ele já tinha uma namorada nova. E ela era parecida com a Isabelle. Ela era loura, alta, parecia muito, tinha muita semelhança com a Isabelle. E ele falava pro pessoal, galera, a gente tem que continuar a vida. A Isabelle morreu e não vai voltar, então vamos continuar a vida. E ele ficou na casa, lembra que eu falei pra vocês que era uma casa germinada. Então a irmã via o cara com a outra namorada vivendo na casa da irmã que morreu. Então ela achou muito estranho. Falou, como assim? Ele tá na casa vivendo como se nada tivesse acontecido com a sósia da minha irmã. O Eric tava meio frio, tava meio estranho, distante.
é estranho isso. Ela falou, ok, que cada um lida de uma maneira diferente com a morte, mas tá demais. Como você já tá com namorada, a namorada já tá morando na casa, não tem nem um ano e ele tá desse jeito falando pra gente seguir em frente, é muito estranho. A polícia foi alertada sobre isso e começaram a investigar o viúvo de pertinho. Logo eles viram, minha gente, que há mais de 10 anos o Eric, ele mentiu para todo mundo. Ele traía a esposa geral. Ele tinha várias amantes. E ele gerenciava tudo isso muito bem, porque ele tinha tempo com cada amante. Durante alguns períodos ele tinha 3, 4 ao mesmo tempo. E ele tinha tempo para todas elas. Como ele fazia isso, eu não sei. Ele era bem organizado. Mas ele tinha uma das amantes que era a preferida dele. Era uma tal de Karina. Não é irmã da Isabelle, não, tá? É outra mulher, Karina. E ela era a preferida, ele gostava muito dela. Essa tal de Karina, ela foi pro interrogatório, claro, né? E no interrogatório ela disse que sim, tinha um rolo com esse Eric há mais de 2 anos. E era um ioiô o relacionamento deles, vai e volta. Era um fogo da paixão, eles brigavam, mas voltava. E no dia 11 de setembro, ela lembra que foi uma briga muito forte que eles tiveram, a última briga. E foi um dia antes da morte da Isabelle. Nessa briga feia, a Karina, amante preferida, falou, olha aqui, eu tô cansada de ouvir suas promessas, você fala que vai divorciar, fala que vai deixar sua esposa Isabelle e não deixa. Então eu cansei, acabou aqui, vai embora e some da minha vida. Então, talvez o Eric tenha voltado para casa, não tivesse tido essa coragem de divorciar e resolveu o quê? Acabar com a vida da esposa Isabelle. A polícia ficou pensando nisso. Opa, será que esse cara matou a esposa porque ele queria viver a vida boa com a amante Karina? O viúvo, ele estava acima de qualquer suspeita, mas a polícia começou a desconfiar. A polícia começou a olhar os detalhes do dia 12 de setembro do Eric. Ele falou que ele tinha ido para a casa de um cliente às 8h15. A polícia olhou o endereço do cliente que ele tinha ido visitar. Era um percurso de mais ou menos 20 minutos. Mas ele saiu da casa dele às 8h15. Para ele ter chego, no máximo, até umas 8h35, 8h40. Conversando com esse cliente, ele confirmou e tinha papel também com horário dizendo que o Eric chegou na casa dele às 9h05. O que o Eric estava fazendo nesses minutos todos aí? O Eric foi para o interrogatório em junho de 2014. Quando a polícia perguntou para ele por que ele chegou atrasado no cliente, estava marcado o horário para as 8h30, ele chegou às 9h05, ele não sabia explicar por quê, gente. Ele mudava de versão, dizia que eu demorei para arrumar as ferramentas no meu carro, eu cheguei atrasado. Depois a polícia questionou. Ele falou, não, também tinha reformas nas ruas, estava tudo quebrado, não dava como passar. E ele não explicava, não conseguia explicar e mudou a versão. Como ele não conseguia explicar nada e estava mudando a versão, ele ficou preso, porque a polícia queria conversar mais com ele e queria entender o que realmente tinha acontecido. Tiveram várias análises psicológicas, foram feitas, ele não confessava nada e o tempo só foi passando. A investigação só tinha, eu acho, achismo, muito achismo. Ele não confessou nada, mas mesmo assim um julgamento aconteceu em março de 2017. Todas as amantes foram dar depoimento e todas elas falaram que ele era um mentiroso, um manipulador, ele mentia pra todo mundo, não tava nem aí. A pena do Eric veio, ele pegou 20 anos de prisão. Só que claro que ele não curtiu isso, né? Ele falou, eu sou inocente, não confessei nada. A única coisa que eu não consigo explicar é esse atraso, eu não sei explicar, mas eu sou inocente. Ele pediu um segundo julgamento. O segundo julgamento aconteceu em junho de 2018. Nesse segundo julgamento, o Eric estava frio, não explicava o motivo desse atraso, mas não confessava nada. Mesmo assim, a pena dele veio e não mudou não. 20 anos de prisão fechada. Mesmo sem a confissão dele e mesmo sem grandes provas concretas. Então, aí fica a pergunta pra vocês. O que vocês acham disso? O cara tá preso, ele tá tentando um recurso, que é o último recurso que tem aqui, mas até agora ele não teve uma resposta. O dossiê dele, né, todo o processo foi baseado em fatos que não são concretos. O DNA dele tem em todo lugar. Um dia antes ele brigou com a amante. Ele queria sim viver a vida com essa amante, mas depois ele não queria divorciar da esposa dele, né? Porque a casa estava no nome dos dois, e ele sabia que ele não ia ficar com a casa. Então ele fez tudo o que fez por causa de uma vida com outra mulher. Mas por que ele não divorciou, né, gente? Ele não confessa até hoje o que ele fez, por que ele demorou tanto para chegar na casa do cliente, e é por isso que ele está preso.
Esse foi mais um caso de hoje, minha gente, mais um caso aí pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta. Essa família da Isabelle, em nenhum momento eles imaginaram que o Eric, que era o esposo da Isabelle, ele fosse capaz de fazer algum mal para ela. Mas desde muito tempo ele já estava fazendo mal para Isabelle, tratando ela mal, de pouquinho em pouquinho, ela não falava nada com ninguém. E ele tendo várias e várias amantes, saindo no final de semana, deixando a esposa sozinha com a filha. Ela sofria calada e não falou nada para ninguém. E o Eric até hoje, infelizmente, ele não confessou nada. Vocês acham que realmente ele teve culpa? Porque só tem o DNA dos familiares na casa e muito DNA do Eric, não tem DNA de outra pessoa. Não teve nada roubado. Será que realmente foi o Eric que fez isso e tentou mascarar como um roubo que deu errado? Ou será que realmente nós temos um inocente na prisão? Muito obrigada pela sua presença até aqui. Se inscreve no canal e até semana que vem.